Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, vamos ficar de pé, por favor, queridos. Mateus 7 é uma passagem bastante conhecida de todos nós, muito conhecida. Acharam? Então nós vamos ler aqui a partir do verso 7, do 7 até o 12. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Vamos orar então. Eu queria que você, aí no seu lugar, você falasse com o Senhor, você pedisse a Ele que ministrasse a sua vida, ministrasse seu coração, edificasse você. Então, ora a Deus, você é a ovelha dele, e a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então peça ao seu pastor agora: meu pastor, fala comigo. Meu pastor amado, meu pastor querido, aquele que cuida de mim como ninguém mais, aquele que me alimenta como ninguém, aquele que me leva aos pastos verdejantes. Fala comigo nessa manhã. Eu preciso ser alimentado, eu preciso ser alimentada. Vai falando com o Senhor. Ó bom pastor, nós clamamos a Ti, pedimos ao Senhor que nos alimente. Nós só encontramos alimento na Tua palavra. Não há outro pão, Senhor, que possa nos alimentar. Então, nessa manhã, nós, como Tuas ovelhas, oramos a Ti. Sabemos que o Senhor está aqui. Então, nós clamamos e pedimos: fala com a gente. Fala, Deus, que todas as resistências do nosso coração, nessa manhã, caiam por terra e que o Teu nome, ao final de tudo, seja glorificado e exaltado em nossa vida. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz: pode sentar, preste atenção na palavra. Imagina uma cena. Queria que a gente começasse imaginando uma cena. Uma criança entra numa loja com o pai e vê um brinquedo que ela deseja muito. É o desejo do coração dele. Viu uma boneca, viu um brinquedo, e ele, com maior entusiasmo, ele chega para o pai e fala: pai, compra para mim. Pai, compra para mim. Porque ele acredita que aquilo, naquele momento, é o melhor para ele. Amém, igreja? Ele não pode comprar, mas ele pode pedir. Então ele está pedindo: pai, compra para mim. E aí, a gente vai se lembrar dessa história, né? Na volta eu compro. Amém, igreja? Era geralmente assim. E essa volta não chegava naquele momento, talvez. A gente voltava para casa um pouco frustrado, né? Porque ela falava: na volta eu compro. Aí na volta você ia todo feliz, voltando e achando que... Mas ela fazia de conta que não tinha acontecido. Mas não teve momentos em que não chegou naquela hora, mas que no momento oportuno chegou? Já viveu isso? Não, pastor, eu vivi o contrário, nunca chegou. Eu vivi numa outra situação em que nunca chegou. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão.
Talvez nunca tenha chegado, não é porque ele não pôde ou porque não quis, mas porque aquilo não era o melhor para você. Entende isso? Você achou. Então, você veja bem, o pai, ele olha, só que ele fala assim, hoje não. A criança está pedindo, mas ele diz, hoje não. E o que acontece? Na mesma hora, o semblante daquela criança muda. Porque ela estava feliz, ela estava confiante que o pai ia dizer sim para ela, mas ela ficou triste, ela baixa a cabeça, ela cruza os braços. E no coração dela, ela pensa assim, se meu pai me amasse de verdade, ele compraria. Se ele me amasse mesmo, ele me daria. Então, aos olhos daquela criança, irmãos, a negativa do pai parece até ser uma falta de amor. Amém? O pai dizer não, nem disse assim, na volta eu compro. Ele foi categórico, ele disse não. Agora, não. E aquela criança, ela fica com esse sentimento de que meu pai não me ama. Só que hoje, irmãos, sendo adultos, a gente consegue ter uma compreensão melhor do que quando nós éramos crianças. Talvez nós entendemos os nãos dos nossos pais, e muitas vezes, como falta de amor. Só que agora, adultos e sendo pais, a gente conseguiu entender bastante coisa. Sim ou não? A gente conseguiu ter a compreensão. E será que você consegue pensar assim e lembrar de um não que você recebeu? Que na verdade, hoje você entende que aquilo foi um livramento? Que bom que ele não deu. Que bom que ele não comprou. Que bom que ela não fez. Que bom que ela não me levou. Que bom. Estão entendendo isso? A gente olhar para esse momento e entender que o não do pai não é um sinal de desamor, meus irmãos. Mas justamente porque o pai ama o filho. Ele ama o filho, que ele não dá tudo o que esse filho pede. Você já pensou, meu irmão e minha irmã, se o seu pai tivesse te dado tudo o que você pediu? Como eu falei para você, naquela hora você não entendeu. Mas agora eu acredito que você tem maturidade para perceber que os nãos do seu pai ou da sua mãe não era desamor, mas justamente o contrário. O filho, ele enxerga apenas o momento do desejo. Amém? Ele só enxerga aquele momento ali. Não, o pai enxerga aquilo que realmente vai fazer bem. Isso aqui não vai te fazer bem agora. Ou não é hora ainda de você ter isso. No meu tempo de menino, o sonho de um garoto, eu não sei se aqui no Rio era assim, era ter uma Caloi 10. Lembra da Caloi 10? 10 marchas. Puxa vida. A gente queria ter uma Caloi 10. E eu me lembro que, muito pequeno, assim, com uns 10, 12 anos, eu queria ter uma Caloi 10. Mas a Caloi 10 era já para gente maior. Amém? Já era para meninos que não era mais de 10, 12 anos. Ah, pastor, isso aí, então o senhor era bobo, porque eu com 10 anos, amém, meu irmão, pode até ser que seja assim. Mas não era o tempo. Compreende isso, igreja? Não era a hora. E é isso que nós, às vezes, nos desanimamos com a oração. Nós nos desanimamos com a oração porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós nos comportamos ainda como crianças. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez o seu desânimo com a oração, pastor, estou desanimado de orar, hein? Nem fala sobre oração, porque
sabe? Estou desanimado, estou desanimada. Talvez, meu irmão, isso só está revelando uma coisa: que você ainda está numa infância espiritual. Desculpa dizer, com todo respeito, com todo carinho, sem querer ofender, mas talvez seja essa a verdade. Você está ainda numa infância espiritual. Porque você acha que o que você pensa, o que você quer é o melhor. Então, e eu quero dizer, irmãos, que essa experiência que eu estou contando aqui para você da criança, ela não acontece só na infância. Muitas vezes nós também nos aproximamos de Deus com pedidos sinceros, que nós acreditamos que são sinceros, e quando a resposta não é o que a gente espera, quando ele parece demorar, nós começamos a questionar o quê? A bondade de Deus. Amém? Nós começamos a questionar. Poxa vida, se Deus fosse bom, se Deus fosse bom, Ele me daria. Se Deus fosse bom, Ele responderia. Talvez não é o que nós digamos em voz alta, mas nosso coração, lá no nosso coração. Talvez você não esteja falando isso para ninguém. Talvez ninguém saiba que você está nesse estado, desanimado de orar. Desanimada de orar. Você não falou isso para ninguém. Você não disse isso para ninguém. Mas teu Deus te conhece. E se Ele está trazendo essa palavra nessa manhã, é para que você pare e reflita. Você não verbalizou, mas no seu coração, você está pensando e questionando: será que Deus realmente se importa comigo? Será que realmente a gente canta, né? Aquela louvor lá, bondade de Deus, será? E nós colocamos em xeque, e é exatamente nesse ponto aqui, irmãos, de Mateus 7, abra lá comigo a Bíblia, que o Senhor Jesus nos conduz. E uma coisa interessante, olha bem, presta atenção, a gente não pode separar esse bloco de versos e achar que o Senhor Jesus está tratando apenas de oração aqui. Não é isso que está acontecendo. Mateus 7, de 7 a 12, apesar de ser o que nós chamamos uma perícope, nós temos que entender que essa perícope, ela está dentro de um contexto. Lembra disso? Sempre lembre disso. E qual é o contexto que essa perícope está? O sermão do monte. Ok? Então, toda a interpretação que nós vamos fazer desse texto precisa partir deste contexto. O contexto é: Jesus está com uma multidão de gente assentada naquele monte. Ele também diz lá no início do capítulo 5 que ele subiu e que ele se sentou. E eu já expliquei para vocês isso. E todas as vezes que um mestre da lei, um fariseu, que ia ensinar, um rabi, que ele ia trazer algum ensino, que aquilo era autoritativo, ele sentava. Não é à toa que está escrito: então Jesus sentou-se. Opa! Ele se sentou, então o que ele vai me ensinar é muito importante. Eu preciso colocar os meus ouvidos nisso. E o que é o sermão do monte, igreja? Senão o que a gente pode chamar, sabe do quê? Da constituição do reino. Nós vivemos num país chamado, que tem uma constituição. Não é? Todo país tem a sua constituição. Cada país tem as suas leis. E a palavra de Deus, irmãos, ela diz que nós fomos transportados, lá em Colossenses, do reino das trevas, para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados para um reino.
Um reino, queridos, que não somos nós que fazemos as leis. Escute isso. Qual é o grande problema da igreja hoje? O grande conflito de muitos crentes é não entender essa mudança. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, olha aí mais uma vez, que quando nós estávamos mortos, os nossos pecados e delitos, nós tínhamos uma lei que nós seguíamos. Qual era a lei que nós seguíamos? A lei dos nossos desejos do nosso coração. Amém, igreja? Nós éramos os nossos deuses. Mas agora nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós chegamos num novo reino. E nesse novo reino, meu irmão e minha irmã, a lei já está feita. A Constituição já existe. E aí, o Mateus 5, 6 e 7, a gente vai chamar de o Sermão do Monte da Constituição do Reino de Deus. É aqui que a gente vai encontrar, amém, a ética. É aqui que a gente vai encontrar princípios desse reino. Porque agora eu sou um cidadão do reino em Cristo Jesus. Eu tenho uma lei para poder seguir. É uma lei que me mostra a minha ética, né? Como é que um cristão tem que ser, o que o cristão tem que fazer, os princípios para fazer isso. Então, Mateus 5, 6 e 7 diz sobre isso. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, é que essa constituição está sendo dada para aquele povo que está ali no monte com Jesus. Amém? O Senhor fala sobre várias coisas. Vamos comigo no versículo 1, para você poder entender o que eu estou dizendo aqui para você. Mateus 7. O Senhor começa aqui. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Agora veja bem, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Queridos, eu volto a dizer para você, não é que do versículo 1 ao versículo 6, Jesus está ensinando uma ética, sim ou não? A ética de cuidado com o teu cuidado. Escute uma coisa, quando diz aqui o texto, não julgueis para que não sejais julgados, não é para que você se cale diante do pecado do seu irmão. Entendeu isso? Não tem essa história de Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Na igreja não existe isso. Na comunidade cristã, é todo mundo cuidando uns dos outros. Não se exima. Mas o que o Senhor está ensinando é cuidado com o seu cuidado. Porque o seu cuidado primeiro precisa ser para você. Tira primeiro a trave do teu olho e depois, ele não está dizendo para você não ajudar o seu irmão, para você ver o teu irmão vivendo uma vida completamente dissociada dos valores do reino, confessa uma coisa, mas vive outra. Não é isso. Não, eu não julgo ninguém. Não, não é isso. Até porque, veja bem, o que ele fala no versículo 6, igreja? Ele usa duas figuras aí. Quais são as duas figuras?
cão e... Olha para mim. Se você não tiver e não buscar discernimento de Deus, como é que você vai saber quem é cão e quem não é? Compreenderam isso? Não é para você ser isentão, não, meu irmão. Não existe isentões no reino de Deus. Se eu vejo meu irmão caminhando por um caminho em que ele deve ser corrigido, eu primeiro preciso olhar para mim. Opa, eu não estou fazendo o que ele está fazendo, estou fazendo coisa até pior. Então, primeiro, eu olho para mim, e aí depois eu vou lá ajudar o meu irmão. Entendeu isso, igreja? E eu tenho que ter discernimento, porque muitas vezes eu estou querendo ajudar, meu irmão. O que o texto aqui está querendo dizer para a gente? Eu estou querendo ajudar, e aquela pessoa está se recusando a me ouvir. E aí o Senhor está dizendo, não jogue as coisas santas para os cães. Então, eu pergunto para você, entra discernimento aqui ou não entra? Entra. Eu vou ter que, porque você fala uma, você fala duas, você fala três, você fala quatro, e não há uma correção, não há um arrependimento. Então, o que o Senhor está dizendo é que gente que age assim, desculpa dizer o que eu vou dizer aqui, mas não sou eu, mas o texto bíblico, é como um cão. E não somente isso, mas é como um porco, porque um porco, se você jogar a pérola, ele vai achar que é uma vagem, ele vai achar que é uma ervilha. E ele vai comer, vai mastigar e vai ver que aquilo não é. E aí o Senhor ainda diz aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai se virar contra você. Talvez isso já aconteceu na sua vida. Você, na sua inocência, na sua ingenuidade espiritual, você foi tentar aconselhar pessoas que a pessoa se voltou contra você querendo te destruir. Você foi aconselhar a pessoa e, desculpa dizer, com todo respeito, era porco. Você jogou a pérola, ele mastigou aquilo, quebrou, ele se volta com raiva contra você. Está entendendo isso? E aí o Senhor fala, peça e será dado. Busca e você vai encontrar. Bata, o que é que a oração aqui tem a ver com isso? Irmão, é que é o seguinte, queridos. Nesse reino que nós estamos vivendo, essa ética que nos é apresentada, entende agora? Nós precisamos estar orando. Nós precisamos orar. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A ética do reino, irmãos, ela joga a régua alta para a gente. Não joga alto? Joga, irmãos. O Senhor Jesus disse assim, vocês ouviram o seguinte, que para que alguém condene um homem ao adultério, tem que trazer testemunha, paraná, paraná, pararém. Porém, eu vos digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu o adultério. Aí eu pergunto para você, a régua subiu ou não subiu? Muito. O Senhor disse assim, olha só, no Sermão do Monte, vocês ouviram o seguinte, para vocês não matarem uns aos outros, não é isso? Porém eu vos digo que, se você odiar o seu irmão, você já se tornou um homicida. Não é isso que está escrito? Então, diante de uma ética como essa, irmãos, o que eu preciso fazer? Eu preciso orar. Entende isso? Aqui, queridos, nessa período que nós lemos no começo, não é uma fórmula que nós vamos usar para orar, embora a gente vai ver aqui algumas coisas. A oração aqui nessa passagem, ela está incluída num princípio que nós precisamos entender, que não é um novo assunto. Não é como se o Senhor tivesse dito assim, olha só, depois de ensinar vocês a não emitirem um falso julgamento,
Agora eu vou ensinar sobre oração. Não. Agora, depois de ensinar tudo isso, eu vou lhes mostrar como vocês podem ter a esperança de viverem assim. Compreenderam isso? E a única esperança que nós temos, irmãos, para vivermos como cidadãos do reino de Deus, é entender que um princípio do reino é a oração. É claro que a gente pode pegar o que nós vamos ouvir aqui nessa manhã e colocar em outras situações? Podemos. Mas aqui nesse caso, a oração que esse discípulo vai fazer não é a oração aonde nós entendemos que ele vai apresentar para Deus uma necessidade física. Estou desempregado e vou pedir um emprego. Entendeu isso? Estou doente e vou pedir saúde. Não, aqui é, poxa vida, eu preciso ajudar os meus irmãos na fé. Eu não posso ser o isentão. Só que eu também não posso ser o hipócrita de chegar para o irmão e dizer, irmão, você está errando aqui e eu estou errando mais. Então, eu primeiro vou me consertar e aí eu vou chegar para o meu irmão, mas também eu preciso de discernir. Eu preciso ter discernimento de Deus na minha vida. Para que eu possa compreender, não é? A questão do cão, do porco. E como é que eu vou fazer isso? Orando. Eu vou fazer isso buscando a Deus, meu irmão e minha irmã, como eu falei para você. Cidadãos do reino. E uma coisa que você precisa, a primeira coisa que você precisa olhar e entender dessa passagem. Primeira coisa, cidadãos do reino não dependem de si. Você pode repetir isso comigo? Cidadãos do reino não dependem de si. Entende isso? Eles oram. Cidadãos do reino, eles não são orgulhosos, irmãos. Cidadãos do reino, eles não batem no peito, cheio de orgulho, e dizem assim, deixa comigo, Jesus, eu consigo. Ah, é para fazer isso? Deixa comigo, Senhor. Não, irmãos. Esses cidadãos, antes, reconhecem que precisam de ajuda. Senhor, eu preciso de ajuda. Porque eu sou muito mais rápido para querer tirar o cisco do olho do irmão do que tirar a trave do meu olho. Entendeu isso? Compreendeu onde é que entra a oração? Me ajuda, Senhor. Porque eu sou rapidinho. Assim, ó. Eu consigo identificar o cisco no olho de todo mundo com rapidez, mas o meu tem um tronco desse tamanho e eu não consigo tirar. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, Jesus. Senhor, me ajuda a discernir, Pai. Porque eu estou querendo ajudar, eu estou querendo falar, eu estou querendo edificar, eu estou querendo cuidar. Mas até quando? Porque talvez, Senhor, com todo respeito, seja um cão. Que eu vou ficar entregando as coisas santas e que ele não vai querer. Que vai até se voltar contra mim. Então nós vamos olhar aqui para esse texto, irmãos. E nós vamos entender, em primeiro lugar, dos versículos 7 a 8, como é a dinâmica da oração. Ok? Vocês estão compreendendo isso nessa manhã? Primeira coisa, a dinâmica da oração. Ponto 1, ela tem que ser intencional. Primeira coisa, a oração precisa ser intencional. A intencionalidade da oração. Volto a dizer para você uma coisa. Quando o Senhor está dizendo, peçam, Ele não está dando uma sugestão. Não é uma sugestão. Ó, você tem isso aqui para cumprir. Você sabe que não pode. Você sabe que não vai conseguir. Não bata no peito e diga assim. Não. Seja humilde. Seja reverente. Ore. Mas não é uma sugestão. É imperativo, tá? Quando você vai lá no original,
Esse verbo está no tempo, no modo imperativo. É uma ordem. Então, é um princípio. Concorda comigo? É um princípio. Seja intencional no seu pedido. Ué, pastor, mas Deus não sabe de tudo? Sim. Então, por que ele precisa que eu fale? Ele não precisa. Ele não precisa. Quem precisa somos nós. Entende isso? Por que nós precisamos? Porque, meu irmão, a oração, ela é uma confissão de dependência. Olha que maravilha. Quando a gente vai para a oração, irmãos, nós estamos, meu amado, é tão lindo isso que eu quero dizer para você, que a oração, ela é o grito da liberdade do servo de Deus. Como assim, pastor? Grito da liberdade. Eu não estou mostrando dependência. Não, você está demonstrando simplesmente uma coisa, que você está buscando aquilo para o que você foi criado. Você é criatura, você não é criador. E a criatura acreditou em algum momento lá no Éden que ela podia viver sem dependência. Entendeu isso? O homem lá no Éden, ele acreditou que ele podia viver independentemente de Deus. Então, quando eu vou para a oração, ela é o grito de liberdade da minha alma, ele é o grito de liberdade da minha nova vida, porque eu estou dizendo, eu vivi em pecado, eu vivi fazendo a minha vontade, mas agora eu estou aqui e eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Entenderam isso? Por isso é que a oração é essa confissão de dependência. É o grito de liberdade daquele que um dia caminhou acreditando nessa mentira, que ele sabia escolher entre o bem e o mal, era senhor da sua vida, sem depender de nada e de ninguém. Outra coisa que você precisa entender, o Senhor está dizendo, peçam. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Que é bem diferente de exigir. Que é bem diferente de determinar. Porque apesar dele ser o seu pai, apesar dele amar você, não confunda as coisas. Saiba com quem você está falando. Você, quando criança, deve ter ouvido isso do seu pai algumas vezes. Com quem você pensa que você está falando? E até hoje, eu creio que os pais são assim, ou não? Espero que sejam. Eu espero que vocês, como pai, quando perceberem que os seus filhos estão passando o limite da realidade em que eles são filhos e vocês são pais, vocês digam assim, está falando comigo assim? Por quê? Você está nesse tom comigo por quê? Você esqueceu? Então veja uma coisa, irmãos, não caiam nessa esparrela de que crente determina, de que crente exige as coisas. Crente começa pedindo. E a palavra que Jesus usa aqui, olha só, há vários verbos no grego para pedir. A palavra que Jesus usou, o termo que ele usou é justamente de o pedido de alguém inferior para alguém, tá? Não é um pedido de alguém que está de igual para igual, hein? É um pedido de alguém que está numa posição inferior e que vai clamar para alguém superior. Então veja isso. Lembre-se com quem você está falando. E o interessante aqui no versículo 8, vamos lá comigo, ele já diz assim: pede, pois o que pede, recebe. Pensa, porque a promessa é essa, irmão. A promessa é: pede, porque recebe.
Seja intencional no seu pedido. Segunda coisa, ore intensamente, irmão. Porque a segunda coisa que ele fala é: busquem e peçam e... Vamos voltar lá? Peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Então, aqui veja só, amém, eu reconheço a minha necessidade, eu reconheço a necessidade que eu tenho, então eu vou pedir, porque a minha petição é uma confissão de dependência, eu não sou o provedor disso, eu preciso que Deus traga a provisão para a minha vida. Dependência. Só que você não pede só uma vez. Você pede e busca. Olha a dinâmica da oração. Entendeu isso? Você pede, você não faz. Porque a oração já é uma confissão de que você não pode. Mas você está orando para aquele que pode todas as coisas. E você vai continuar orando aqui, meu irmão. Esse busquem é com intensidade. Então, entende? Tem 3 I's na oração: intencionalidade. Qual é o segundo agora? Intensidade. Peça e continue. Peça e haja. Seja intenso na busca do seu pedido. Aqui é como se o Senhor falasse assim: seja fervoroso. Seja fervoroso. Sabe, não peça assim, mais ou menos, mas peça com intensidade. Porque, versículo 8, aquele que busca, encontra. É simples. Agora, o terceiro I, insistentemente. Peça com intencionalidade. O que você quer? Deus sabe de tudo, mas quer que você fale, ok? Intencionalidade. Busque intensidade. Eu pedi e eu vou continuar pedindo. Mas, meu irmão e minha irmã, insistentemente. Insistentemente, porque não é somente intenso na busca. Não seja apenas intenso, mas também insistente. Aqui é pedir, agir e esperar. Porque presta atenção aqui. Olha o que o Senhor está dizendo para nós. Vamos voltar lá no versículo 7? Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam. Você pode falar em voz alta, por favor? Batam. Então está mais do que claro que a oração é um tempo de espera. Porque se você tem que bater na porta, não está escrito que você vai abrir a porta. Olha só, outra falácia que eu quero denunciar aqui nessa pregação. Oração abre portas. Está escrito isso aonde? Fala para mim. Você ora. E a porta lhe será aberta. A sua ação é orar. A sua ação não é abrir a porta. Está escrito e o texto é claro. A porta será em igreja. Significa que há um limite. Porta coloca um limite. Sim ou não? Sim ou não, igreja? E aí, como eu falei para você, você tem que esperar. É igual quando você vai no médico. Você vai no médico. Aquela sala, ela representa o que daquele médico? Que é o espaço dele. Ok? Entenderam isso? Aquela sala lá é o espaço dele. Talvez você chegou no consultório, na recepção dele, você entrou de uma vez. Não tinha porta, ou a porta estava aberta,
Mas eu pergunto, você passou pela recepção e meteu a mão na porta do médico e entrou? Não, né? Alguém teve que ir lá, ou a recepcionista, alguém teve que avisar, ou até... É aí que a gente não aguenta. Porque a gente acha que a oração tem que trazer respostas imediatas. Nós estamos entendendo errado o que é oração. Oração não significa que a porta será aberta imediatamente. E o que a gente faz quando a porta não é aberta ali, meu irmão e minha irmã, rapidamente? Nós desistimos de bater? Hein, igreja? Não, o que a gente continua? Continua insistindo. É isso que o Senhor Jesus diz. Eu quero dizer para você os 3 Is da oração: intencionalidade, intensidade, sabe? Queira muito isso. Entende? Amém, meu irmão? Eu preciso mudar. Eu sou assim, eu sou assado, eu sou uma pessoa que, sabe, o caráter de Cristo em mim não é muito moldado. Eu preciso que o caráter de Cristo seja moldado. Busque isso intensamente. Anseie por isso. Mas continue insistindo. Porque você vai bater na porta, e como diz aqui o texto, meu irmão e minha irmã, bater na porta é a ideia de reverência. O que a porta nos comunica? Que há um limite. Se eu preciso bater, é porque eu não tenho acesso livre. Bater na porta significa que eu não posso sair entrando simplesmente, como eu faço na minha casa, diante da porta do outro, na qual eu estou batendo. Inicia a área do domínio dela, e esse domínio me impõe que eu pare diante da porta. Eu paro ali, antes de passar, antes de receber a sua autorização, ou que ela me abra a porta. Você vai bater, às vezes você vai ouvir assim: pode entrar. Sim ou não? De qualquer forma, você precisou do quê? Da autorização daquela pessoa. Ou ela te disse, pode entrar, ou ela abriu a porta. Entenderam isso que eu estou falando, irmãos? Vocês entendem a palavra nessa manhã, igreja? A dinâmica da oração é essa: intencionalidade, intensidade e insistência. Continue batendo. Continue batendo, amados. Escuta uma coisa. Vou dizer de novo. Não acredite nessa questão de que dizem que a oração abre portas. Não diz o texto: quem bate abrirá a porta. A ação aqui é bater. O resultado é passivo. A porta será aberta. E aí eu quero dizer para você que nem sempre, volto a dizer, quando você bater na primeira vez, a porta vai ser aberta. Nem sempre. A oração é um bater, a oração é um esperar, exercício de paciência. Ai, pastor, falar isso nesse tempo é difícil. É difícil, irmãos, porque nós estamos na era do tudo muito rápido. A gente se irrita, meu irmão e minha irmã, com a menor demora. Que aconteça, eu não sei onde é que eu estava essa semana, não me lembro. Eu só me lembro uma coisa: de ter ficado extremamente irritado com a espera. Pô, podia ser mais rápido isso aqui. Eu não me lembro qual foi a situação, mas eu só consigo me lembrar da minha irritação com a espera, que eu achei que não precisaria de tanta demora. Bom, devia ser mais rápido isso aqui, né? Então, quando a gente fala de paciência, irmãos, nós estamos lidando com o mal do nosso tempo. Porque tudo que nós não temos é paciência. E aí a gente quer transferir isso para Deus. E a gente quer transferir isso para a oração.
Por que que você está desanimado com a oração? Porque você aprendeu que a oração abre portas. Você está desanimado com a sua vida espiritual? Porque você aprendeu, não sei aonde, isso que eu falo, me ouve domingo aqui, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ouve tudo quanto é coisa por aí. E aí fica ouvindo esse tipo de coisa. Não, sua oração vai abrir portas. Sua oração vai mover o mundo espiritual. Meu irmão, quem é você para mover mundo espiritual? Quem é você? Quem você pensa que você é? Você é um filho querido, amado de Deus. Ele entregou o filho dele por amar você. Contente-se com isso. Você não move nada. Quem faz é ele. A porta lhe será aberta. E isso no tempo oportuno. Isso segundo a sua vontade. Então, queridos, a segunda coisa que eu quero falar com vocês nessa manhã é a lógica da oração. Por que que a gente tem que orar, pastor? Por que que a gente tem que orar? É o porquê devemos orar. A gente aprendeu como orar intencionalmente, intensamente, insistentemente. Por que que eu oro? Porque é lógico, olha o versículo 9 aí, até o 11. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais, está escrito o que aí, meus amados? Que está nos céus, guarda esse coisas boas. Sabe por quê? Porque nem tudo que a gente pede é coisa boa. É coisa boa para nós. Entende isso? A gente acha que é coisa boa. Mas, irmãos, nós somos maus. E o Senhor deixa claro isso aqui no texto, sim ou não? Vocês que são maus. E aqui, olha só, maus aqui não é aquele que faz maldade. Aqui é a doutrina que nós aprendemos alguns domingos atrás, depravados totalmente. A natureza de vocês é uma natureza depravada. Aqui o Senhor está falando sobre isso. Aqui nós temos uma doutrina sendo colocada. O homem, vocês são maus. Mas olha que coisa, se vocês que são maus sabem dar tudo o que os seus filhos pedirem, se vocês que são maus sabem dar coisas boas. Entenderam isso? Queridos, a gente precisa ir para a oração com confiança na bondade do Pai, não com confiança na oração. Esse é o nosso problema. A gente está indo para a oração com confiança na oração. Minha oração vai abrir essa porta. Minha oração vai abrir essa porta. Mas essa porta não é coisa boa. Você não sabe. Você acha que é coisa boa. Mas não é coisa boa. Ou então não é a hora ainda. Então você não está preparado ainda, você não está preparado ainda. Então calma. Calma. Ah, então eu vou parar de orar. Não, 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 não. Busque. Porque o que busca, encontra. Amém, meus amados? Continue batendo. Não se sinta frustrado. Porque a sua oração não abriu a porta, não é, entenda isso de novo, não é sua oração que abre a porta será aberta para você. Mas a lógica é essa, gente, a bondade de Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o foco dessa passagem não é a oração. O foco dessa passagem é a bondade do Pai. A gente ora, não porque a oração tem poder. A gente ora porque nós temos um Pai bondoso. Entende isso?
que vai se compadecer de nós. Que se nós realmente estivermos pedindo coisas boas, no tempo dele ele vai nos mandar, vai nos atender, a porta vai ser aberta. O que eu quero dizer para você é que essa passagem, meus irmãos, então, pastor, essa passagem é a garantia que todas as nossas orações serão respondidas? Sim. Que isso, pastor? O senhor não pode estar falando uma coisa dessa, mas eu estou dizendo. Eu estou afirmando para você que essa passagem nos garante que todas as nossas orações serão respondidas. Porém, lá vem você, né, pastor? O senhor não pode deixar a gente feliz. O senhor não pode deixar a gente feliz. Quando a gente acha assim, hoje ele está pregando, falando sobre oração, hoje eu estou feliz. Ele vem com o negócio. Porém, meu irmão e minha irmã, nem sempre do jeito que a gente quer. Você reconhece isso? Reconhece ou não? Então, é a garantia que nós vamos ter resposta sim. Por quê? Pedir e você vai receber. Buscar e você vai encontrar. Bater e a porta será aberta. Não é isso? É promessa. Vai responder. Só que nem sempre como a gente quer. O que é interessante é que o filho aqui nessa passagem está pedindo o quê para o pai? Pão e peixe. Está pedindo coisas necessárias, irmão. Escute isso. Está pedindo coisas necessárias. Vamos convir que a gente pede às vezes coisas que não são necessárias, irmãos. Não são necessárias. Para você é. Você acha que sim. Mas escute isso. Nem sempre tudo que o filho pede é coisa boa aos olhos do pai. E aí nós vamos precisar confiar no quê? Na oração ou na bondade do pai? Na bondade do pai. Porque se nós confiarmos na oração, nós vamos ficar frustrados. Se a gente confiar na oração, frustração. Mas se a gente confiar na bondade do pai, pai, eu vou orar, presta atenção. Porque eu confio na sua bondade. Porque eu sou mau e eu sei fazer coisas boas. Sabe ou não sabe? Você sabe. Eu me lembro quando eu pude dar para o meu filho o PlayStation que ele tem hoje. Era uma das coisas que eu ficava triste às vezes. Porque ele ia para São Paulo e meu irmão tinha um PlayStation. Ou então, quando o meu irmão não tinha, meu irmão pegava emprestado para que ele pudesse jogar. Porque meu irmão sabia que ele gostava. E ele ficava com o tio quase que o dia todo. Ou era com o tio, ou era com o avô. Jogando bola com o avô e jogando videogame com o tio. E eu, com aquele negócio no coração, um dia eu falei para a Karen, cara, olha só. Nós vamos comprar para esse menino PlayStation. Não, mas é muito caro, é muito caro. A gente vai fazer em 36 vezes. Irmão, não, foi 24. Não chegou a tanto. Nós vamos fazer, porque é um bem durável, vai durar, e a gente precisa dar isso para esse garoto. E aí, então vamos. E eu me lembro, foi no Natal da pandemia. Ele não sabia de nada, a Eduarda comprou uns jogos, a gente escondeu tudo. Aí nós colocamos na árvore de Natal lá as sacolas com os presentes. Aí nós tínhamos ido, acho que no shopping, falou assim, o presente está comprado, hein? Era uma camiseta da Riachuelo. O presente de Natal é isso aqui. Tá comprado e amém. E ele acreditou nisso. E aí nós chegamos meia-noite, e aí eu fui lá no quarto, cheio de alegria, irmãos. Eu acho que a alegria de eu dar foi maior do que a dele de receber. Foi maior. Porque eu pude ir ali, porque eu sabia que era um desejo. Só que, naquele momento, eu não fiz porque eu não podia fazer. Mas Deus pode todas as coisas. Ele é bom, Ele quer o melhor para você, e você precisa descansar nessa bondade. Você precisa confiar nessa bondade. Que alegria eu fiquei quando eu pude dar para o meu filho, meu irmão e minha irmã, aquele presente. E eu lembro que ele ficou feliz demais. E eu passei a mensagem para o meu irmão. Falei, cara, estou feliz. Porque eu pude dar para o meu filho o PlayStation. Ele falou, estou mais feliz ainda. Feliz por você. E é isso, meu irmão. Se eu que sou esse cara ruim, que eu sei que eu sou, igreja, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará coisas boas. Mas, meu irmão, nós temos que convir numa coisa. É fato, queridos.
que tem coisas que nós recebemos que nós nunca pedimos para o Pai. Você reconhece isso? Você consegue fazer esse puxar na sua memória que você talvez está vivendo coisas hoje boas? Você nunca pediu oração? Você não precisou pedir. Aconteceu. Nós nunca oramos por elas, mas Ele, em sua essência bondosa, nos deu, sem precisar pedir. Mas também tem coisas boas que nós recebemos e que são respostas da nossa oração. E as recebemos porque Ele, em sua essência bondosa, sabendo que era coisa boa, nos deu. Amém? Mas também tem coisas que nós não recebemos. É ou não é? Você consegue entender isso? Nós não recebemos. Mesmo achando que eram boas. Nós pedimos, nós buscamos, nós batemos. Mas Ele não concedeu. Não porque Ele não pôde. Não porque Ele não pode, porque Ele pode todas as coisas. Mas porque não eram coisas boas. Então, na sua essência bondosa, Ele nos livrou. Amém, igreja? Leve em consideração a bondade do Pai. Sempre que você for orar. A bondade do Pai está acima de todas as coisas. Deus, eu estou aqui em oração, Pai. Eu vou pedir, e eu vou ser intenso, e eu vou ser insistente na minha oração. Mas eu quero ter sempre diante de mim a tua bondade. E aí a gente termina aqui no versículo 12, que a gente acha que o versículo 12 também está separado dessa perícope. Porque aqui o Senhor fala assim, olha só. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, porque esta lei e os profetas, mas parece que ele mudou de assunto, não, ele está concluindo. Portanto, entendeu isso? Não tem outro assunto sendo tratado. Esse assunto continua preso à questão da oração. Portanto, ele nos mostra, Jesus aqui, que ele está terminando o assunto e dando aos discípulos uma direção. Ele está dizendo aos seus discípulos, para que a semelhança do Pai, eles sejam bons uns com os outros. Amém, igreja? Irmão, você está orando por isso? Você está orando para ser bom? Como o Pai é? Eu não sei que oração você anda fazendo. Mas será que a sua oração não está muito centrada em você? Nas suas necessidades, nos seus pedidos, na sua vontade, no seu querer. Aqui o Senhor está mostrando para nós um caminho, igreja. O que Ele está mostrando para nós é que assim como a bondade de Deus, que Ele falou nos versículos de 9 a 11, não depende do que nós fazemos para Deus. Eu pergunto e vou responder para vocês. Não. A bondade de Deus conosco não depende do que nós fazemos para Deus. Entenderam o que eu disse aqui? Porque se for depender da bondade que a gente faz para Deus, muitas vezes a gente não merece a bondade dele. É ou não é? Então ouça isso. Nem sempre. Por que o Senhor está dizendo assim? Tudo que vocês querem que os outros façam, façam vocês também, porque, irmãos, nem sempre os homens serão bons conosco. É verdade ou não é? Sim ou não? Nem sempre. Mas o que Ele quer mostrar para a gente é: sua bondade não depende da bondade deles. Sua bondade para com eles não é um reflexo da bondade deles. A sua bondade é um reflexo da bondade do seu Pai, porque você é filho de um Pai que é bom. Entende isso? Você é filho de um Pai que é bom.
Você vai tratar os outros como Deus trata você. Ele é bom para você. Ele é bondoso com você. Traga isso para os seus relacionamentos com os outros. Haja com bondade, não esperando que o outro faça para que você então responda, mas porque você é filho de quem você é, e você é filho dele. Seja bom. Seja boa. Jesus está dizendo para nós aqui, para a gente terminar, que a bondade recebida do Pai deve ser refletida no relacionamento com as pessoas. Então eu termino, meus irmãos, dizendo a essa igreja nessa manhã, que é só através da oração que nós temos a possibilidade de sermos filhos iguais ao nosso Pai. De sermos cidadãos verdadeiros do reino de Deus. Eu termino dizendo: quem recebe continuamente a graça do Pai, passa a refletir essa graça no trato com o outro. A oração é um meio de graça, porque a oração é o instrumento ordenado por Deus para que seus filhos desfrutem da sua bondade. Queridos, que o Senhor nos ajude. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós oramos a Ti nessa manhã, Deus. Te agradecendo, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecendo, Senhor, pela forma bondosa que o Senhor falou conosco nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado porque essa pregação foi resposta da nossa oração. Daquela indagação que nós te fizemos assim: por que eu estou assim? Por que eu estou desanimado de orar? Por que eu estou cansado de orar? Porque nós entendemos errado a oração muitas vezes, Senhor. Nós compreendemos errado, Jesus. Então, ó Deus, nós te agradecemos por nos corrigir amorosamente nessa manhã. Para nos mostrar, Senhor, a dinâmica da oração, que nós temos que ser intencionais. Nós precisamos pedir, Senhor. Nós temos que ser intensos, precisamos continuar buscando, precisamos continuar insistindo, ser perseverantes na oração, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é um bom Pai. E o Senhor, sendo um bom Pai, o Senhor só pode dar coisas boas aos seus filhos. O que nós te pedimos, Senhor, é perdão por todas as vezes que nós não entendemos a Tua bondade. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos revoltamos contra a Tua bondade. Perdão por todas as vezes que nós não tivemos maturidade para continuar batendo, para continuar insistindo, Senhor. Nós oramos a Ti nessa manhã e pedimos a Ti, Deus, acende em nós o fervor da oração novamente. Porque já houve um tempo que a gente orava tanto, Senhor. Porque já teve um tempo que nós estávamos ali prostrados aos Teus pés, clamando, buscando, orando. E hoje estamos tão longe do lugar da oração. Porque entendemos errado. Mas hoje a Tua palavra, Senhor, iluminou nossa mente. Aqueceu o nosso coração. E nós Te louvamos por isso, Jesus. Nós Te agradecemos por isso nessa manhã. Nos ajuda a orar segundo a Tua vontade. Como nós clamamos aqui: Espírito Santo, ore por nós. Espírito Santo, clame por nós. Espírito Santo, nos ajude a orar cada vez mais a vontade de Deus, para que o Teu nome em nós seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus.